Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um para a nossa vida. Já começo esse podcast avisando porque eu ia gravar ele de manhã, só agora é 3h36 da tarde. Não deu porque eu vim aqui. Eu fico um tempinho esperando. Primeiro eu me estabelecer aqui no ambiente para começar a chocar as ideias e eu começar a falar. Mas começou a chover, aí eu fui para um postinho aqui perto, fiquei lá e voltei para casa e agora parou de chover. Era mais ou menos meio-dia, eu acho. Esse podcast eu vou me autodiagnosticar. Antes eu vou soltar uma frase aqui, ó. O foda é que todos queriam a intensidade borderline para ouvir uma música, mas nunca iriam querer para experimentar a rejeição. Vamos lá, o negócio é o seguinte, eu vou me autodiagnosticar aqui. Isso pode servir para futuramente, se eu estiver com um psicólogo, ele ouvir isso aqui, entender a forma que eu penso sobre possivelmente um diagnóstico que eu não posso não ter. Pode ser que seja mentira, pode ser que seja só ilusão da minha cabeça ou pode ser que seja verdade. Que diagnóstico que eu tô falando? É o transtorno de personalidade borderline ou talvez disfuncionalidade emocional. Existe 9 critérios e você precisa ter pelo menos 5 para você ser diagnosticado com transtorno borderline. Tá. O primeiro, esforços desesperados para evitar abandono, real ou imaginado. Nota: não incluir comportamento suicida ou de automutilação coberto pelo critério 5. Peraí. Tá, vamos continuar. 2. Um padrão de relacionamento interpessoais estáveis e intensos caracterizados pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. Tá, vamos no primeiro. Esforço desesperados para evitar abandono real ou imaginado. Vamos lá. Aconteceu isso recentemente não, 2 vezes em um intervalo de 3 meses, que um padrão de relacionamento interpessoal estável. Ou seja, eu idealizei 2 mulheres, uma se chama Jasmine, é o pseudônimo que eu dou para ela, e a outra é a constelação de Bellatrix. Cadê? Que, inclusive, tipo assim, eu fiz uma pá de merda tipo assim, eu demonstrei realmente quem eu sou para essas pessoas ficaram com medo e se afastaram, e eu fiquei tipo assim, caralho, ó, eu tenho isso, ai, sei lá o que, tipo, não me abandona, cara. Eu fiquei... eu não vou sintetizar, não vou dar exemplos reais disso, porque é meio constrangedor. Mas eu fiquei tipo assim, olha, eu acho que tem no podcast que eu gravei, puto pra caralho, que eu falo o que eu falo logo depois dela não ter gostado de ter saído. Eu espero que eu esteja 100% sincero, esse episódio tem que ser um pouco especial. Cadê desvalorização? Tipo assim, a pessoa falou de algum jeito, usou um tom de voz específico, eu já fiquei hipersensibilizado, eu já fiquei tipo assim, e ela não gostou, meu Deus, ai. Tipo assim, eu considerava a pessoa uma deusa, aí no outro dia ela falou alguma coisa que mudou meu pensamento, eu já considero ela a pessoa mais filha da puta do mundo. Isso concomitantemente acontece, tipo assim, e simultaneamente, tipo, ter uma ambivalência entre amar a pessoa e odiar ela com a mesma intensidade. Cadê? 3. Perturbação da identidade. O que ocorre, e vocês já perceberam isso. Instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo.
Já teve muitos podcasts que eu falava, nossa, eu sou muito foda, nossa, eu dei aula, nossa, pessoas me aplaudiram porque minha poesia eu fiz tal coisa, eu falei tal coisa. Aí no outro eu vou falar, nossa, como eu sou um merda, olha as coisas que eu faço, olha como eu sou desgraçado. Aí a minha percepção oscila entre eu me achar foda e eu me achar uma pessoa ruim e mal e péssimo no que eu faço. Tá bom? 4. Impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas. Por exemplo, gastos, sexo, abuso de substância, direção irresponsável, compulsão alimentar. Tá, vamos esmiuçar isso. Gastos. Eu não gasto muito, tipo assim. Quer dizer, eu gasto bastante. Inclusive, eu tô devendo R$ 100, mas. Pera aí, tá. A gente falou sobre gasto. Eu gasto bastante, mas, tipo, com coisas bobas até. Que foi a questão do colar e do livro pra essa menina aí. Tá bom. Impossível. Tá. Sexo, tipo assim, eu não faço sexo. Eu mais me masturbo, tipo, pra caralho. Tem vezes que eu fico muito tempo sem me masturbar, mas eu, eu sou viciado em pornografia. Talvez pela minha instabilidade e a forma que eu ajo no mundo, tipo, meio esquisita, afaste muitas pessoas. Então, portanto, eu não consigo manter um laço muito contínuo com uma mulher. Tá. Eita, tá. Abuso de substância. Sim, álcool. Eu bebi bastante álcool na minha vida com remédio, sei lá. Tipo, eu não usei drogas. Tipo assim, teve uma vez que eu fiz um chá de camisinha com latex porque eu achava que ia dar brisa e realmente deu uma, tipo, alucinação e os caralho. Não, eu não sei se eu forcei tanto que foi o efeito placebo, mas eu sempre quis me drogar. Tipo, eu quero usar psilocibina, chá de ayahuasca, santo daime, né? E LSD. Direção irresponsável. Eu ainda não dirigi, então eu não sei como eu sou dirigindo. Compulsão alimentar. É válido para anorexia, bulimia e. Como é que é a outra? Ah, e pessoa que come exageradamente, né? Tipo, pra pessoa que é ansiosa, ela vai lá e. Pera aí. Ela vai lá e desconta na comida. Ou, tipo assim, é, a pessoa é ansiosa e tá com a autoimagem ruim, com baixa autoestima, e portanto ela vai se relacionar com pessoas só pra meio que se autoafirmar. Nota: não incluir comportamento suicida ou de automutilação coberto pelo critério 5. 5. Recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante. Vamos lá. Eu tentei me matar 4 vezes. A primeira foi esfaqueamento. A segunda foi sufocamento. A terceira foi bebê cândida com sufocamento, e a outra foi sufocamento mesmo eu sabendo que não tava dando certo. Tipo, era uma angústia tão grande, um vazio tão grande que eu era difícil de lidar. Vai, 6. Uma outra coisa, quando eu era criança, antes de saber de depressão, ansiedade e transtornos mentais, eu me agredia, um autoflagelo, né? A pessoa se pune, eu dava murro na minha cara, eu pegava, ficava todo roxo minha cabeça. O meu pai achava que eu sofria bullying, mas de fato eu sofri bullying, mas eu não fui de apanhar. Eu mesmo me batia, eu pegava a cabeça e batia com toda a força na parede. 6. Estabilidade afetiva devida a uma acentuação reativa de humor, ou seja, mudança de humor baseado em influências do ambiente. Por exemplo, disforia episódica,
que é meio que isso, irritabilidade ou ansiedade intensa com durações geralmente de poucas horas e apenas raramente de mais alguns dias. Sim, foi o que aconteceu. Eu fiquei muito irritado com essa menina, eu falei coisas absurdas demais e depois eu me arrependi. Foi a mesma coisa no início do meu podcast. Gravei um podcast xingando a minha madrasta e depois no outro dia eu fui gravar um e eu já tava mal pelo que eu tinha pensado sobre ela. 7. Sentimentos crônicos de vazio. Isso é porque tem na no transtorno de personalidade borderline, há comorbidades. Tipo assim, pode ter uma pessoa que é borderline e bipolar, borderline e depressiva, borderline e tem TDAH, borderline e tem episódios psicóticos ou esquizofrenia. Raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlá-la. Mostras frequentes de irritação, raiva constante, brigas físicas e recorrentes. Tá, primeiro, teve uma vez que aconteceu coisa assim, peraí. Tipo assim, teve uma ocorrência no meu trabalho com a minha amiga Drica. Tipo assim, ela tinha me avisado alguma coisa sobre outras pessoas ficarem bravas por eu pegar a sacola do caixa de outras meninas pra ajudar outra. Aí eu fiquei puto e eu fiquei dando exemplos científicos, sei lá, porque eu pensei, caralho, não faz sentido isso, e eu fiquei muito bravo porque não faz sentido uma pessoa ficar brava. Eu fiquei bravo por saber que outra pessoa ficaria brava comigo, porque eu peguei uma sacola e eu falei, caralho, então vou ter que tacar uma bomba aqui e matar todo mundo, porque, caralho, mano, ficar bravo por causa de uma sacola e eu tava muito puto. Tá. Eu não tenho brigas físicas, na real, meu pai sempre reprimiu, tipo assim, quando eu era criança, eu dei um murro no meu primo que tinha uns 12 anos e eu acho que eu tinha uns 7, sei lá. E, tipo assim, eu bati em todo mundo, eu era louco, meu. Eu peguei a cabeça do meu irmão e tacava na parede. Mas, tipo assim, eu tive outras brigas onde eu coloquei a mão no olho, o dedo no olho do moleque que eu queria estourar o olho dele, mas eu fiquei com medo de dar merda, né? Tá. Mostras frequentes de irritação. Sim, eu me irrito muito fácil, mas ultimamente eu tô bem controlado. Eu não sei o que tá acontecendo, porque, tipo assim, a chuva que aconteceu era pra me irritar, não me irritou tanto. Quer dizer, não me irritou, na real. Eu tô tentando aceitar mais e é difícil. Ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos. Tá, aconteceu duas coisas no meu trabalho em relação à dissociação. Peraí. Em que os clientes me trataram de uma forma que eu fiquei tão bravo porque que eu meio que eu parecia que eu tava tendo uma náusea de tanta raiva que eu tava sentindo, de tanto ódio por aquele ser humano, meu cérebro tava meio nauseante, tava como se eu parecia que eu ia desmaiar de tanta raiva que eu tava sentindo. Tipo, de uma coisa besta, tá ligado? Que hoje a gente vê como besta. Ideação, ou seja, criação de ideias, né? Paranoide, ou seja, com paranoia, delírio, transitória, que muda. Eu acho que é isso. Associada a estresse, sim. Eu xingo muitas pessoas, eu sou rude com as pessoas e às vezes é inconsciente. Tá. Características diagnosticadas. A característica essencial do transtorno da personalidade borderline é um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e dos afetos e de impulsividade acentuada que surge no começo da vida adulta e está presente em vários contextos. Ah, pera! Ai, pera. Indivíduos com transtorno de personalidade borderline tentam de tudo para evitar abandono real ou imaginário. Critério 1. A percepção de uma separação ou rejeição iminente ou a perda de estrutura externa. Há uma coisa sincera que eu vou falar aqui para vocês que eu ouvi, na verdade eu ouvi do meu pai. Meu pai, ele falou que
quando eu era bebê, eu ficava andando engateando pelos becos da favela atrás da minha mãe, com a fralda toda cagada e provavelmente devia ter vários arranhões no joelho. E caralho, bicho, eu não sei se é o mesmo beco, talvez era, então, tipo assim, tinha barata e os caralho, era nojento. E eu não sei, caralho, quando eu era. Então era uma falta que eu sentia da minha mãe a ponto de quando eu era bebê, quando eu não tinha noção de nada, cara. É um negócio inato, praticamente. Essa sensação de falta, sei lá, cara, é bizarro. Meu pai sempre falou que eu sou um frustrado porque eu não tive a minha mãe e que eu desconto neles essas questões. Tá? Esses indivíduos são muito sensíveis às circunstâncias ambientais. Tá? Profundas da autoimagem, na cognição e no comportamento. Tá, o que acontece quando eu falo que eu sou uma dialética e, sei lá, eu mudo de ideia muito fácil? Vivenciam medos intensos de abandono, experimentam raiva inadequada, mesmo diante de uma separação de curto prazo realística ou quando ocorrem mudanças inevitáveis de plano. Aconteceu isso e eu fiquei profundamente mal, tipo assim, com as duas. Inclusive, eu até sonhei com a Jasmine outras 2 vezes, mesmo depois de ter rolado tudo. Faz 3 meses que aquilo aconteceu, não mudou nada na minha vida, mas eu sonhei. Desespero repentino e reação ao aviso do clínico de que a consulta acabou. Ah, uma coisa, eu tive 2 experiências, na verdade, 3 experiências com terapeutas e psicólogas. A primeira foi com a minha avó, eu não gostei, eu não quis me abrir porque estava tudo muito recente, então eu não me abri para a primeira psicóloga. A segunda eu falei coisas, tipo, de agressão e tal, e ela me encaminhou para uma outra psicóloga, que eu fiquei, eu acho que coisa de 2 meses e meio, assim, e teve uma hora que a psicóloga só falou um negócio, eu falei, não, eu não quero mais olhar pra cara dessa mulher, eu não quero mais ouvir, eu não quero mais dizer uma palavra. Tanto que o meu primeiro podcast, eu mostrei pelo menos a metade, se eu não me engano, era 45 minutos de consulta. E eu tava muito aberto a falar coisas, mas depois do que ela me falou, de uma coisa que ela me falou, mudou totalmente a minha percepção sobre ela. Tipo assim, eu pensava, caralho, ela é uma pessoa bonita, tá ligado? Eita, peraí, deixa eu limpar aqui. Tá, pânico ou fúria quando alguém importante para eles se atrasam alguns minutos ou precisa cancelar um compromisso. Esses indivíduos podem achar que esse abandono implica que eles são maus. Tais medos de abandono têm relação com intolerância a ficar só e necessidade de ter outras pessoas ao redor. Tipo, talvez, eu não sei se é possível que um borderline apresente que ele seja introspectivo, ou quer dizer, introvertido, né? Esses indivíduos podem achar, tais medos de abandono, em relação, os esforços desesperados para evitar o abandono podem incluir ações impulsivas como automutilação ou comportamentos suicidas, o que já aconteceu. Mutilação, eu só me cortei 3 vezes, na real, e foi esse esfaqueamento. Fora isso, eu sinceramente não lembro de me cortar mais, porque eu me cortei na real por uma coisa besta, porque eu gostava de uma menina chamada Mariana, eu acho que em 2019, e ela falava, eu sou depressiva, sei lá, eu me corto. Aí eu falei, mano, então eu também sou essa porra. Ou seja, ó, tá vendo o negócio do borderline? Antes de eu saber, inclusive. Porque o borderline, o que é? Foi o que eu falei pra essa menina atual.
que a gente não se conversa mais. Mano, você gosta de ir pra igreja? Eu odeio ir pra igreja, pra mim é uma tortura. Mas vamos junto. Tipo, é isso. A pessoa se adequa a outras pessoas. Tá, vamos lá. Quer dizer, as pessoas com transtorno de personalidade borderline apresentam um padrão de relacionamento estável e intenso. Critério 2. Podem idealizar cuidadores ou companheiros potenciais em seu primeiro ou segundo encontro. Foi o que rolou. Tipo assim, no primeiro encontro eu já queria casar, ter filhos. Caralho, é absurdo, porque eu tô... Ai, meu Deus, minha vida vai ser muito difícil. Exigir ficar muito tempo juntos, foi o que eu falei, tipo assim, vamos pra igreja, vamos sair junto, eu quero ver o seu rosto, eu quero morar com você em essa intensidade. E partilhar os detalhes mais íntimos logo, cara, é essa porra. Logo de início de relacionamento, tipo, eu nem conheci a pessoa, eu já falei coisas da minha vida, mostrei o podcast lá da minha vida. Tá, vamos continuar. Cadê? Entretanto, podem mudar rapidamente da idealização à desvalorização, sentindo que a outra pessoa não se importa o suficiente, foi o que eu... Tipo assim, você pensa, sei lá o quê. Aí quando a pessoa realmente demonstra, você fica pensando, caralho, eu tava certo o tempo todo. A pessoa me odiou. É isso. Esses indivíduos, cadê? Suficiente não dá o suficiente, não está presente o suficiente. Esses indivíduos podem empatizar e cuidar de outros, mas somente com a expectativa de que o outro estará presente quando chamado, em uma espécie... me perdi. Em uma espécie de troca para atender às suas próprias necessidades. Estão propensos a mudanças dramáticas e repentinas na sua forma de enxergar os outros. Porra, caralho, filha da puta! Tá, cadê? Teve épocas que eu achava o ser humano muito foda, depois muito bosta. Que podem ser vistos alternadamente como apoiadores benevolentes ou como punidores cruéis. E aí? Tais mudanças em gerais refletem desilusão com o cuidador cujas qualidades de dedicação havia sido idealizadas ou cuja rejeição ou abandono é esperado. Tá. Pode ocorrer uma perturbação da identidade caracterizada por estabilidade acentuada e persistente da imagem ou da percepção de si mesmo. Critério 3. Há mudanças súbitas e dramáticas na autoimagem caracterizadas por metas, valores e aspirações vocacionais inconstantes. Ou seja, tá falando, tipo, você tinha um sonho. Quando eu era criança, eu tive vários sonhos. Tipo, eu queria ser jogador de futebol, depois ser veterinário. Aí, o meu sonho que mais persistiu, tipo assim, quando eu tinha 12 anos eu queria ser psicólogo, depois meio que eu deixei esse sonho de lado, mas eu voltei e agora eu tô meio indeciso em ser ou não ser psicólogo. Podem ocorrer mudanças súbitas de opiniões sobre carreira profissional? Sim, tipo, eu comecei a odiar o meu trabalho, depois gostar, depois odiar, depois gostar. Identidade sexual, eu não tenho uma identidade, eu não me considero nem hétero, nem sei lá o que. Valores e tipos de amigos. Meus amigos mudaram muito, tipo assim, eu estudei em outra escola diferente e tive vários amigos e não mantive nenhum. Valores e tipos de... Tá. Esses indivíduos podem repentinamente mudar de um papel de suplicante necessitados de ajuda para o papel de vingadores justos de maus tratos passados. Ou seja, você tipo assim, por favor, me dá carinho. Aí depois você fala, eu não preciso dessa porra, vai tomar no seu cu, cara. Você começa a humilhar a pessoa, tá ligado? Eita. Embora costumem ter uma autoimagem baseada em serem maus, indivíduos com esse transtorno podem por vezes apresentar sentimentos de que eles mesmos não existem. Tipo assim, se a sua identidade tá oscilando, o que sou eu?
é um vazio existencial. Tais experiências ocorrem geralmente em situações nas quais o indivíduo sente falta de relações significativas, que é o meu caso, eu não tenho ninguém. É tipo assim, eu tenho a minha família, mas família não significa nada, de cuidado ou de apoio. Eu acho que meu pai é borderline, porque muitas coisas extremas ele faz. Podem demonstrar um desempenho pior em situações não estruturadas de trabalho ou estudo. Eu repeti 2 vezes e, tipo, no meu trabalho eu tô indo bem, tipo, eu não atraso pro meu trabalho. Eu não, sei lá. Indivíduos com transtorno da personalidade borderline mostram impossibilidade em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas. Podem apostar, gastar dinheiro de forma irresponsável, foi algumas coisas, comer compulsivamente, eu não faço isso. Abusar de substâncias, eu fiz isso por alguns momentos, mas eu não tenho muito acesso a substâncias. Envolver-se em sexo desprotegido ou dirigir de forma imprudente. Apresentam recorrência de comportamentos gastos ou ameaças suicidas. Eu não lembro, tipo assim, ah, é, com meu amigo eu falei que ia me matar. Eu só falo que eu vou me matar com pessoas próximas demais. Tipo, eu não falei pra essa menina, ou talvez pra Hannah, porque eu fiquei 2 anos falando com a Hannah. Suicídio ocorre em 8 a 10% de tais indivíduos, sendo que atos de automutilação, cortes ou queimaduras e ameaças e tentativas de suicídio são comuns. A ideação suicida recorrente com frequência a razão pela qual essas pessoas buscam ajuda. Esses atos autodestrutivos são geralmente precipitados por ameaça de separação ou rejeição ou por expectativas de que o indivíduo assuma maiores responsabilidades. A automutilação pode ocorrer durante experiências dissociativas e, com frequência, traz alívio por reafirmar a capacidade do indivíduo de sentir ou por espiar a sensação de ser uma má pessoa. Ou seja, a pessoa se sente má e, portanto, ela mesma vai punir a si mesma. Eu acho que o Nietzsche fala dessa questão porque a gente quer ter o controle da nossa vida e, portanto, se sentir triste libera algo bom porque a pessoa se sente bem tendo o controle da sua tristeza. Indivíduos com transtorno podem demonstrar instabilidade afetiva devido à acentuação reativa do humor, disforia episódica, irritabilidade ou a ansiedade intensa com duração geralmente de poucas horas e apenas geralmente com duração de mais do que alguns dias. Critério 6. O humor disfórico basal dos que têm esse transtorno é a miúde interrompido por períodos de raiva, pânico ou desespero e é raramente aliviado por períodos de bem-estar ou satisfação. Esses episódios podem refletir a extrema reatividade do indivíduo a estresses interpessoais, ou seja, em relação a outras pessoas. Indivíduos com transtorno podem ser perturbados por sentimentos crônicos de vazio. Facilmente entediados, podem estar constantemente buscando algo para fazer, que é o que eu faço. Mas, ó, o que está acontecendo comigo? Inclusive, deixa eu ver. Cadê? No WhatsApp. Aí eu falei, olha como funciona. Eu baixei 40 episódios há 5 dias sobre Evangelion. 40 vídeos sobre Evangelho e eu tô vendo um agora, só que eu paro para ler algo de filosofia da mente, depois eu vou no Pinterest, depois eu fico scrollando o Reels e reinicio o celular e volto a ver vídeo, depois paro e vou ver um podcast sobre borderline, ou um podcast de 10 horas sobre um debate entre criacionismo e evolucionismo. Enquanto isso, eu esquento café e posto um podcast enquanto eu fico pensando no que escrever, porque eu quero desinstalar o Instagram. Tá. Cadê? Podem demonstrar sarcasmo extremo, ou seja, humilhar outras pessoas e sei lá. Amargura persistente ou ter explosões verbais, ou seja, você xinga a outra pessoa, fala coisas
que vai mexer com o pessoal, com algo pessoal nela. A raiva é geralmente provocada quando um cuidador ou companheiro é visto como negligente, contido, despreocupado ou como alguém que abandona. Tais expressões de raiva costumam ser seguidas de vergonha e culpa, contribuindo para o sentimento de ter sido mal. Durante períodos de estresse extremo, podem ocorrer ideação paranoide ou sintomas dissociativos transitórios, ou seja, despersonalização. Eu já tive vários episódios de despersonalização, tipo assim, eu parei de entender o meu corpo como sendo meu corpo e, tipo, liberou, eu acho que muito cortisol. Teve uma vez que eu sei lá, quando eu tô dormindo, às vezes eu imagino que eu perco o senso corporal de esterocepção e fica foda. Embora sejam em geral de gravidade ou duração insuficiente para levar a um diagnóstico adicional, sim, não foi constante. Esses episódios ocorrem mais frequentemente em resposta a um abandono real ou imaginado. Sintomas tendem a ser passageiros, durando de minutos a horas. O retorno real ou percebido da dedicação do cuidador pode resultar em remissão dos sintomas. Características associadas que acompanham o diagnóstico da síndrome de borderline. Indivíduos com transtorno podem ter um padrão de sabotagem pessoal no momento em que uma meta está para ser atingida, abandono da escola logo antes da formatura. Isso não aconteceu, mas quase aconteceu. Muitas vezes eu quis desistir. Regressão grave após uma conversa sobre os bons rumos da terapia. Destruição, tipo assim, se tá melhorando, a pessoa abandona. Destruição de um relacionamento bom exatamente quando está claro que ele pode durar. Eu acho que isso nunca aconteceu comigo. Talvez, sei lá. Alguns indivíduos desenvolvem sintomas semelhantes à psicose, alucinação. Sim, eu já tive muitos episódios de alucinação, tipo quando tinha uma câmera lá dentro de casa, eu via ela virando pra mim, sendo que ela não virou. Depois eu identificava que era meio que uma alucinação, com seres de outro mundo, sobrenatural, distorção da imagem corporal, sei lá, ideias de referência, fenômenos hipnagógicos, ou seja, de alucinações táteis, visuais ou auditivas. Em momentos de estresse, indivíduos com esse transtorno podem se sentir mais protegidos junto a um objeto transicional, ou seja, tipo um animal de estimação ou um objeto inanimado, tipo um ursinho que tinha quando criança, do que em relacionamentos interpessoais, porque ela sabe que é estável. Pode ocorrer morte prematura por suicídio em indivíduos com transtorno, especialmente naquela em que ocorre a ocorrência simultânea de transtornos depressivos ou transtornos por uso de substâncias. Deficiências físicas podem resultar de comportamentos de abuso auto-infligidos ou de tentativas fracassadas de suicídio. Perdas de emprego recorrentes, interrupção da educação e separação ou divórcios são comuns. Abuso físico e sexual, negligência, conflito hostil e perda parental prematura são mais comuns em histórias de infâncias daqueles com o transtorno de personalidade borderline. Transtornos comuns de se observar concomitantemente incluem transtornos depressivo e bipolar, transtornos por uso de substâncias, transtornos alimentares, sobretudo bulimia nervosa, ou seja, aquela pessoa que vomita depois de comer quantidades grandes de comida, transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, pessoa que aconteceu um evento tão estressante com ela que gera um trauma e ela fica achando que aquilo vai voltar e com muito medo. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sim, eu acho que eu talvez seja equivocado falar que eu possuo o déficit de atenção. Pior que eu tenho um déficit de atenção, tipo, em breves momentos eu hiperfoco.
A síndrome de borderline também ocorre com frequência com transtornos da personalidade. Prevalência média, tá bom. Desenvolvimento e curso, tá bom. Ai, vamos ver o outro. Pera. Eita. Tá, vamos lá. Pacientes com transtorno de personalidade paranoide desconfiam dos outros e supõem que os outros pretendem prejudicá-los ou enganá-los, mesmo quando eles não têm justificativa suficiente para esses sentimentos. Vamos lá, comorbidades são comuns, o transtorno de personalidade paranoide. Oxi, peraí. Não é paranoide, é a questão border. Por quê? Eita. Diagnóstico diferencial. Os médicos geralmente podem distinguir transtornos de personalidade paranoide de outros transtornos de personalidade pela abrangência da sua paranoia em relação aos outros. Ao contrário da paranoia mais transitória da personalidade borderline e por características fundamentais. Tem um esquizoide, ai meu Deus. Tá, isso aqui não fala tanto sobre borderline. Não, esse site não. Vamos lá. Este estudo aponta a relação entre transtorno de personalidade borderline, TPB, sintomas dissociativos e memória. Os sintomas dissociativos que são caracterizados pela perturbação e ou descontinuidade da integração normal de consciência, memória, identidade, emoção, percepção, representação corporal, controle motor e comportamento, dos quais parte as alterações de memórias foram incluídas nos critérios diagnósticos do TBP, apenas no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ou seja, o DSM, ou 5. Tendo sido mantido, tá bom, meu Deus, a dissociação relacionada ao estresse ocorre em 75 a 80% dos pacientes com TPB. Foi realizada revisão bibliográfica com leitura, analisando e interpretação de material com abordagens relacionadas ao tema de estudo. Este artigo apresenta diferentes definições da associação, desde a interpretação psicanalítica até a visão neurobiológica e ainda as principais formas de tratamento na atualidade, as derivadas da terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética e terapia do esquema. Eu acho que para cuidar de borderline, eu acho que terapia comportamental dialética deve ser padrão ouro, né? Não sei se eu tô falando merda. Norberto Bobbio aponta que dizemos, afinal, somos aquilo que pensamos, amamos, realizamos. E eu acrescentaria, somos aquilo que lembramos. A construção da identidade do indivíduo é um processo contínuo e multifatorial que engloba, entre outras, a vivência do sujeito, sua genética e suas escolhas. O presente artigo abordará a visão da terapia cognitivo-comportamental sobre o transtorno de personalidade borderline, bem como as diretrizes para tratamento de acordo com esta abordagem, tá bom? Tal estudo visa ainda entender o papel da dissociação no transtorno de personalidade borderline. Vamos lá, a dissociação é caracterizada por perturbação ou descontinuidade da integração normal, tá? Pode-se dizer que sua presença altera, além da percepção sobre si mesmo, o mundo e os outros, a individualidade do ser. O acervo de nossas memórias faz com que cada um de nós seja o que é. Eita, oxi. Que aconteceu, Jesus? Meu Deus. O bagulho bugou tudo. Vamos voltar como se nada tivesse acontecido. O acervo de nossas memórias faz com que um ser para o qual não existe outro idêntico. Alguém poderia acrescentar, e também somos o que resolvemos esquecer. Sem dúvida, mas não há como negar que isso já constitui um processo ativo, uma prática da memória. Nosso cérebro lembra quais são as memórias que não quer trazer à tona e evita recordá-las. As humilhações, por exemplo,
ou as situações profundamente desagradáveis e inconvenientes, de fato não as esquece, pelo contrário, as lembra muito bem e muito seletivamente, mas as torna de difícil acesso. A personalidade, da mesma forma, torna o indivíduo único. Cada transtorno psiquiátrico tem seus critérios diagnósticos e caracterizados fundamentais, mas nunca é o mesmo para os dois indivíduos. Segundo a APA, o transtorno de personalidade borderline é caracterizado por um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e dos afetos, de impulsividade acentuada que surge no início da vida adulta. O meu surgiu quando eu era criança, eu acho, e está presente em vários contextos. Pode-se também encontrar no DSM que há, entre outros, esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado, recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou comportamento automutilante. Muitos borderlines também não precisam necessariamente se automutilar, tá? Acentuada reatividade de humor, sentimentos crônicos de vazio e raiva intensa, inapropriada ou dificuldade em controlá-la. De acordo com Scalabrini, um dos critérios diagnósticos do TPB é a presença de sintomas dissociativos intensos que são presentes nos transtornos psiquiátricos em um contínuo, sendo a incidência no TBP é menor apenas do que nos transtornos dissociativos de identidade de estresse pós-traumático. Peraí. Desenvolvimento, vamos lá. A psicologia da personalidade, segundo Friedman e Shustak, é um estudo científico da força psicológica que tornam as pessoas únicas. O autor diz ainda que a personalidade tem 8 aspectos principais reunindo, ajudando-nos a compreender a natureza complexa do indivíduo. São elas: aspectos inconscientes, forças do ego, biologia, condicionamento e modelagem. Ou seja, ele trouxe psicanálise, estudo neurobiológico e condicionamento, que é do behaviorismo, né? Tá, e modelagem, sei lá, estruturalismo, cognição, traços, habilidades e predisposições específicas, aspectos espirituais e interações entre os indivíduos e determinado ambiente. Para fins diagnósticos, um transtorno da personalidade é definido como um padrão persistente da experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo, é difuso e inflexível, começa na adolescência ou no início da vida adulta, é estável ao longo do tempo e leva ao sofrimento ou prejuízo. Ou seja, o borderline é a estabilidade dele estar em ele ser instável, né? Tá. Dentre os critérios diagnósticos do TPB, no DSM-5, estão os sintomas dissociativos intensos, tendo sido este critério incluído apenas no DSM-5, possivelmente por ser o critério mais recente, haja poucos estudos relacionados a sintomas dissociativos e transtornos de personalidade borderline. Tais temas são encontrados juntos de maneira geral quando se falam em trauma, abuso sexual, TDI e TEPT. Tá, TDI, sei lá, eu não sei o que é TDI, mas o TEPT é o transtorno de estresse pós-traumático. A dissociação é caracterizada, vamos lá, Tá, já falou isso pela terceira vez. Os sintomas dissociativos podem potencialmente perturbar todas as áreas do funcionamento psicológico. Vamos lá, comportamento acompanhadas por perdas de continuidade na experiência subjetiva ou incapacidade de acessar informações e controlar funções mentais que normalmente são fáceis de acesso ou controle. Sei lá, o que é? É o inconsciente? É o tal do inconsciente? Korzekawa et al. Sei lá. Explicam que... meu saco! Explicam que além da desrealização, da despersonalização e da amnésia,
os sintomas dissociativos relativos ao TPB podem ser relacionados à dissociação somatoforme, que inclui anestesia, paralisia, dor inexplicável e movimentos incontrolados. Outra coisa, eu acho que a minha mãe possivelmente pode ter borderline. Ela nunca comentou isso, talvez a psicóloga dela não seja boa o suficiente para, talvez, sei lá. Mas eu creio que a minha mãe tem traços borderline. Outro dia ela paralisou, ela ficou paralisada porque tava vendo uma moto, assim, a gente tava andando, ela não esperava, ela ficou paralisada e eu tava indo pra frente e ela me parou assim e o cara ficou puto pra caralho, tá? Tem muitas pessoas que falam, você lembra de tal coisa que a gente fez junto? Eu não lembro. Você lembra, na época da escola, há pouco tempo, aconteceu isso? Eu não lembro. Caralho, eu não lembro de muita coisa que eu vivi. Tá bom. Paralisia, eu não tenho muita paralisia. Dor inexplicável, talvez sim. Dor em partes do corpo, tem muito espasmos musculares. Além disso, nota-se que indivíduos com transtorno e sintomas dissociativos apresentam alterações relativas à temporalidade e identidade e confusão entre sonho e realidade. Sim, quando eu era criança eu ficava, será que isso é um sonho? Será que eu tô vivendo um sonho? Tá, segundo Skripinska e Zmigielska. Nossa, é difícil, caralho, de onde que vocês surgiram, pô? A cisão do self está relacionada ao TPB, incluindo a fragmentação temporal e evita a necessidade de tolerar a ambiguidade e a incerteza nas relações interpessoais. Tipo assim, a pessoa, você fez tal coisa e depois você fez outra, eu vou ficar muito puto com você. Mas ao preço de um sentimento de vazio crônico causado na inabilidade de integrar passado, presente e futuro, então estabelecer um senso coerente de identidade. Enquanto isso, as variáveis que podem indicar uma tendência a experienciar a confusão sonho-realidade, CSR, eu acho que CSR não é um negócio do behaviorismo? Peraí. Não. Sei lá. São problemas com sono, dissociação. Eu mudo constantemente o meu sono. Ultimamente tá melhorando porque eu tô trabalhando, só que hoje eu fui dormir cedo e acordei tarde. Não é o normal. E geralmente eu dormia muito tarde, acordava mais tarde. O meu padrão de sono foi mudando e só tá melhorando porque eu parei de tomar café. Distúrbios cognitivos, como por exemplo, alterações na metacognição, ou seja, você tá pensando no seu pensamento e aquilo muda, é uma dialética. Distúrbios de memória, além de limites estreitos entre o self e os outros e entre diferentes estados de consciência. A presença de sintomas somatoformes remete aos estudos de Freud sobre a histeria e a presença de sintomas dissociativos como mecanismo de defesa. O Freud, eu acho, se eu não me engano, ele teve episódios de despersonalização, né? Para a teoria psicanalítica, esse mecanismo é considerado proposital, ainda que inconsciente, podendo ser desencadeado por eventos específicos ou se apresentar como traço de personalidade. Já segundo Pierre Janet, o fenômeno não teria origem proposital ou funcional, mas surgiria quando o indivíduo experiencia emoções veementes que levaria ao estreitamento do campo atencional e desorganização das funções usuais de integração. Trauma é um prejuízo, um estado psíquico ou comportamental desorientado provocado por estresse mental ou emocional ou dano físico relacionado a eventos que podem provocar um medo agudo ou crônico. A exposição a eventos traumáticos ativa os sistemas neurais de resposta ao estresse, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema neuroendócrino
e sistema imunológico, particularmente o eixo hipotálamo hipofásico adrenal. Tá bom, chega desse, vamos ver. Tem tipos de borderline, vamos lá. Borderline impulsivo, caracterizado por comportamentos impulsivos e autolesivos, como abuso de substâncias, automutilações, tentativa de suicídio e conduta de risco sexual. Borderline petulante. Os indivíduos apresentam comportamentos hostis, desafiadores e desrespeitosos em relação aos outros. Eles podem ser provocadores, argumentativos e agressivos. Foi o que aconteceu comigo. Tipo assim, a pessoa falou uma coisa, eu vou argumentar com a maior sapiência do mundo só pra te provar o quão burro você é. Borderline vazio, pessoas com esse transtorno geralmente se sentem entediadas e têm dificuldades em se conectar emocionalmente com os outros, podem buscar fortes emoções para preencher o seu vazio emocional. Borderline seguro, caracterizado por sentimentos intensos de baixa autoestima, insegurança e medo de rejeição. Essas pessoas podem ser excessivamente dependentes dos outros e têm dificuldade em tomar decisões. É importante ressaltar que esses tipos de transtornos não são diagnosticados separados, mas formam formas de expressão diferentes dentro do TPB. O transtorno geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar, incluindo terapia individual, terapia em grupo e, em alguns casos, medicamentos. Em alguns casos, eu acho que devia ser em todos. Ao seguir as orientações médicas, é possível gerenciar os sintomas e garantir uma melhor qualidade de vida. Tá, a gente terminou. Esse foi rápido, fácil. Não teve muito a acrescentar. Personalidade. Meu Deus, não é possível. Tá. Antes de entendermos o transtorno de personalidade borderline, sabe o que é? Ele é mediado pelas atmosferas de personalidade, temperamento e caráter. A personalidade pode ser facilmente compreendida quando pensamos nas relações do homem com o meio. Sendo assim, o conjunto de tudo o que é caracterizado o homem e a sua relação com as outras pessoas e o ambiente constitui a sua personalidade. Isso envolve com o homem sente, pensa, reage e se comporta com a relação aos outros, às outras pessoas. Dentro desse conjunto de interações com o meio, podemos apontar 5 dimensões básicas da personalidade. Elas são conhecidas como o Big Five, sendo neuroticismo, expressão de afetos negativos, impulsividade, extraversão, eu acho que ou pode ser extroversão, expressão de afetos positivos e busca de interação e socialização. Conscienciosidade, adoção de escrúpulos morais, senso de responsabilidade e preocupação com o futuro. Cordialidade, traços que caracterizam afabilidade, ou seja, amor, tolerância e cooperação. Abertura, facilmente para aceitar novas ideias. Talvez eu seja um pouco da abertura e neuroticismo. Com isso, a personalidade individual é norteada pelas qualidades e defeitos de cada um. Como a individualidade, a personalidade só é considerada patológica quando algumas características são disfuncionais ou extremas. Assim, para reconhecer o que teria essas características, é preciso olhar para a sociedade na qual o indivíduo está inserido e em seu contexto. O que é transtorno de personalidade? É um padrão de reação, pensamentos e comportamentos que se distancia das expectativas culturais, ou seja, das normas. Você é uma pessoa neurodiversa, né? Para, enfim, reconhecer que o indivíduo possui o transtorno de personalidade, ao menos 2 das áreas seguintes devem estar afetadas por esses extremos, sendo elas cognitiva, ou seja, a sua estrutura de pensamento, como você age, tipo, as vozes na sua cabeça. O que aconteceu hoje de manhã, eu vindo pra cá, 2 meninos me cumprimentaram. Eu não sabia que eles me conheciam, mas eles me conhecem porque eu faço exercício aqui no parque. Aí eles voltaram e falaram, faz flexão aí. Aí eu fiz umas 25.
E tipo, quando eles falaram comigo, eu achei que um tinha falado, não falei com você. E já bolou todo um negócio na minha cabeça, ficando puto, ficando estressado, porque eu ia gravar esse podcast já. E quando ele passou, eu já não pensava da mesma forma, já agi de outra forma e entendi. Afetiva, ou seja, a forma que você se relaciona em relacionamentos interpessoais, controles de impulsos. É assim, sendo para ser considerado um transtorno de personalidade, deve haver um conjunto de manifestações, não apenas uma ou outra característica. Em vista disso, perceba que o transtorno de personalidade influencia diretamente no seu convívio social. Eita. Ah, tá. Isso porque, diferente de outros quadros da psiquiatria, trata de uma apresentação constante. Considerado a classificação dos transtornos de personalidade, segundo o DSM-5, temos 11 transtornos divididos em 3 grupos principais. A. Esquisitos desconfiados, esquizoide, paranoide e esquizotipos. B. Estáveis ou manipuladores ou centro das atenções, borderline, histriônica, narcisista e antissocial. Tá. Eu não me considero tão manipulador, estável sim. Eu não gosto de ser o centro das atenções, por mais que eu às vezes sou. C. Ansiosos ou descontrolados, controladores, dependente, anacástica, eu não sei o que é isso. O transtorno de personalidade borderline é uma psicopatologia grave envolvendo a personalidade, além de representar o quadro mais emblemático. Dentre todos os transtornos de personalidade, os pacientes com aqui tá TBP, transtorno borderline personal. Eu acho que tá ao contrário isso aqui. Não, tá errado. São os que mais buscam atendimento de saúde. Sério? Quanto à prevalência entre os gêneros, entende-se a proporção homem-mulher como um terceiro, que? 1/3, sei lá. Ao atender um paciente com TBP, aqui tá ao contrário, tá? É possível que em sua história você ouça relatos de relacionamentos instáveis, sintomas de depressão e uma falha do senso de identidade. É importante entender que o transtorno de personalidade borderline se associa muito a eventos da infância. Isso significa que ambientes estressantes, abandonos que você sofreu, tipo, não ter mais acesso à sua mãe, sei lá, bater em pessoas, em especial envolvendo relações familiares, favorece o desenvolvimento da doença. Caralho, fudeu agora, né? Doença? Personalidade borderline é uma doença? Caralho. Durante a história clínica, o paciente pode ainda mencionar episódios de abandono, sim. Abuso sexual, não apresento. Pelo menos eu não lembro. Eu já fui assediado. Negligência parental. Meu pai, a não gostar da relação, não sair com eles, sei lá, pode ser isso. Como a idade média de manifestação do TPB, eu vou falar certo, é antes dos 25, entre a puberdade e o início da vida adulta. Esse dado torna essa psicopatologia um quadro preocupante, especialmente dentre os adolescentes, segundo American Psychiatric Association, sei lá, eu sou burro pro inglês. Quadro clínico do transtorno de personalidade borderline, considerando as dimensões da personalidade,
Lembra-se de que o paciente apresentará mais de uma característica disfuncional. Se for CCC, tá. Aqui eu acho que só está falando os 9 critérios. Ideação de perseguição, de traição, ameaça ou episódio dissociativo, tá. É possível ainda que o paciente com borderline tenha alucinação auditiva ou visual, representando 25 a 30% desses pacientes. Por outro lado, cerca de 75% deles podem apresentar experiências dissociativas, coisas que eu tenho. Eu já tive alucinação, não é recorrente, eu acho que eu tive uma recente, mas faz 3 meses, uma alucinação que um garoto passava assim do meu lado no parque, mas ele não existia. Experiências dissociativas de ideação paranoide, tá, eu tenho muita paranoia e, é evidente, nem sei, porque eu já penso que a pessoa me odeia, já penso que, geralmente eu quando eu tô perto de garotas, eu acho que elas me amam, por algum motivo, eu não sei qual, e depois eu acho que elas me odeiam, mas tá bom. Pensando na relação do borderline com outras pessoas, é criada uma expectativa irrealizável quanto aos relacionamentos. Com isso, nos momentos das naturais decepções é projetada uma percepção de rejeição. Óbvio, é uma rejeição. Diante dessas crenças, o paciente com transtorno de personalidade borderline pode desenvolver comportamentos autodestrutivos. Autolesão não suicida, ALNS. Adolescente no transtorno de personalidade borderline, autolesão não suicida é um impulso voluntário comum no TPB. Costumados ser de leves a moderados. Os comportamentos envolvidos nessa prática pode ser produção de escoriação na pele ou mucosas com facas e estiletes, na verdade. Furo no braço com prego ou caco de vidro. Arrancar os cabelos. Tricotilomania. Queimar a pele com cigarros. Tá, eu já fiz isso, inclusive eu queimei o meu pai com cigarro, caralho, eu sou doente, porra, cara, caralho. É importante se atentar para essa prática, em especial dentre o grupo de adolescentes, isso que a ALNS na adolescência está associada à persistência principalmente no sexo feminino, assim sendo jovens e adolescentes que têm muitos altos e baixos emocionais ou que apresentam algum problema de saúde mental são mais vulneráveis a adotarem a prática por influência, tá bom? A prática do que? De adolescente no... Ai, meu Deus. Eu não entendi o que é ALNS. Eu tô sem internet para procurar. Quais são as motivações para a autolesão? Tá evidente que, diante de todas as manifestações, a dor emocional torna-se imensamente potencializada. Por esse motivo, a autolesão passa a representar a maneira de atenuar a grande dor emocional vivida por esses indivíduos, sendo assim, causar uma dor física superior à emocional é uma maneira de se distrair dos pensamentos destrutivos. Isso poderia ser comparado a uma anestesia emocional. Além disso, vivenciar reações negativas e opositoras ao seu comportamento pode motivar a autolesão como forma de punir-se por ser mal. É possível ainda que o TPB, agora falou certo, usa a autolesão para sentir-se no controle sobre si mesmo ou até expressar sua raiva. Quando desconfiar da autolesão, o indivíduo com impulsos de autolesão, a depender da sua motivação, pode envergonhar-se disso. Em uma consulta é importante que você se atente especialmente ao uso de roupas longas, que é o que eu tô agora. Além disso, ou a paciente
pode usar de explicações injustificáveis para cicatrizes, como culpar o animal de estimação. Foi, foi exatamente o que eu fiz. Quando eu sem querer mostrei os meus cortes pro meu pai, eu falei que eu fui dar carinho num gato e ele me arranhou. Sim, foi isso que eu falei. Por exemplo, ainda pode apresentar um comportamento introvertido. Caralho, sério? Tem um arranhão que foi a minha cachorra que fez e, tipo, eu não tô sendo irônico, não tô falando só porque tá aqui que eles culpam os animais. Realmente aconteceu. E sei lá, qual a conduta de ter diante da autolesão? Tá, eu acho que não tem muito mais o que falar. Como médico ou médica, ter um comportamento cuidadoso diante de um paciente com sinais de autolesão é fundamental para a boa relação médico-paciente. Por isso, evitar ignorar as lesões ou ainda repreender a atitude do paciente é o mais importante. Não tratá-la como vítima ou demonstrar pena pela sua situação também deve ser evitado. Por outro lado, investir em uma atitude compreensiva, bem como conversar sobre possíveis problemas que levam a esse impulso é excelente conduta. Além disso, deixar claro que o ambiente médico é seguro e garantir o sigilo médico também é opção. Quando eu comecei a me tratar com a última terapeuta, eu fiquei tipo assim, eu tenho medo que o meu pai seja preso. Bom, eu acho que eu já exemplifiquei e li a maioria das coisas importantes. As que não foram tão importantes eu basicamente ignorei. Sei lá, vamos só ler aqui. Questões diagnósticas relativas à cultura. O padrão de comportamento encontrado no transtorno de personalidade borderline tem sido identificado em muitos contextos mundo afora. Adolescentes e jovens adultos com problemas de identidade, especialmente quando acompanhados de uso de substância, podem apresentar de forma transitória comportamentos que enganosamente dão a impressão de transtorno da personalidade borderline. Tais situações são caracterizadas por instabilidade emocionais, dilemas existenciais, entre aspas, incertezas, escolhas causadoras de ansiedade, conflitos sobre orientação sexual e pressão social para decisão sobre carreira. Tipo, eu já falei o que tinha que falar, e não é tão relevante isso aqui. Eu possivelmente vou estudar mais, eu já tinha lido diversos artigos sobre borderline, tipo, e sei sobre as instabilidades, sobre as coisas, sei lá, não tem mais. Eu ia visitar um site aqui, só que eu tô sem internet e eu só deixei alguns sites aberto. Autolesão, paciente acabou. Diante conduta de autolesão, falei sobre hipersensibilidade, sobre paranoia, eu acho que é isso. Não tenho o que falar. Eu vou só esperar bater 33 minutos aqui nesse áudio. O outro já tem 30 e pouco. Tchau.